Então não vim aqui para trazer solução de problema, não vim aqui para dizer para vocês, explicar o que Kardec falou. Até porque, acredito eu, Kardec é muito claro e muito simples nas suas questões. Sempre nos seus comentários, subsequente às perguntas realizadas e às respostas dadas pelos espíritos superiores no Livro dos Espíritos, ele procura traduzir para nós de uma forma muito clara e simples, para que fique ao alcance de todos os interessados, né? O nosso tema hoje, ele está na parte 2ª do Livro dos Espíritos, A Alma Após a Morte, as questões 149 a 153. Eu não trouxe uma apresentação em slide, propositalmente, que é para que a gente possa conversar, né? Que eu possa ir falando e percebendo aqui com vocês, a atenção de vocês, né? O tema, como o tema é abordado e como vocês recebem isso, né? Então, ao invés de eu ficar virando para trás, eu preferi ficar aqui olhando para todos. Bom, vamos começar então considerando a seguinte premissa, que a morte não significa o fim da vida, que o espírito sobrevive à morte carnal. Se nós não entendermos isso, fica difícil compreender o que Kardec coloca e o que os espíritos superiores responderam em 1857 para ajudar na formulação do livro. Quer dizer, a morte física significa o que em sua essência? Que aquele espírito encarnado durante um período retorna ao mundo espiritual. Retorna ao mundo espiritual, mas não perde a sua individualidade. Em síntese, é isso. E há muitas dúvidas, e são naturais as dúvidas, principalmente quando falamos, ou quando conversamos, ou quando expomos para não espíritas. Nós temos também que entender, né, até onde vai o alcance das pessoas que nos escutam. Então, quando falamos para pessoas que não conhecem a doutrina espírita, muito choca quando a gente fala que o espírito permanece vivo, permanece com os seus sentimentos, com as suas características, e que, infelizmente, desencarnar não significa que viramos santos. Não, eu sinto muito, mas não viramos santos, né? Os corintianos não deixam de ser corintianos, não é verdade? É o que se espera, né? É o que se espera. Os palmeirenses não vão deixar de ser palmeirenses. Os flamenguistas vão deixar, porque lá não tem Flamengo. O Flamengo foi abolido, né? É a progressão, né? Mas essa ida nossa para o mundo espiritual, após o desencarne, não vai tirar de nenhum de nós nenhuma característica que desenvolvemos durante a nossa encarnação. Daí todo o cuidado que nós temos que ter durante a nossa experiência na Terra, a nossa experiência na carne. Não vamos... a página lida aqui, ela é clara quando ela diz que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós vamos colher o que plantou. Eu nunca vi ninguém plantar manga e colher jaca. Não é verdade? Plantar milho e colher soja. Não tem. Nós vamos colher aquilo que plantarmos durante a nossa experiência na carne. Por isso, a resposta dada à questão 149, Kardec propõe aos espíritos, e eu vou tomar a liberdade de ler um pedacinho dela aqui, até para que deixe a curiosidade para que vocês depois façam, complementem um estudo, né, relendo essas questões. E Kardec pergunta: o que sucede à alma no instante da morte? E os espíritos respondem: volta a ser espírito. Ora, se volta é porque era antes, e está aí já colocando a questão da encarnação e da reencarnação. Então volta a ser, senão os espíritos diriam: vira espírito. A alma criada no momento da encarnação
Se ela não foi um espírito desencarnado antes, a resposta não seria a volta, a resposta seria vira. O espírito vira qualquer outra coisa. Mas os espíritos dizem, volta a ser espírito. E continua, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartou momentaneamente. Já deixa outra pista. Outra pista do quê? De que a nossa verdadeira vida não é aqui. A nossa maior parte do tempo da vida é como espírito, desencarnado. Lá nós vamos continuar aprendendo, vamos continuar exercitando tudo aquilo que a gente traz para cá. Os ensinamentos não acontecem somente quando encarnados. Acontecem também quando desencarnado. Bom, vamos lá. Se não morremos, literalmente continuamos a existir, o que vai acontecer com a nossa individualidade? Que é uma questão que Kardec propõe também. Ao desencarnar, nós continuamos como indivíduos? Ou nós vamos nos juntar a um todo e perder a nossa consciência, a nossa individualidade? A gente tem que lembrar que é necessário Kardec fazer essa pergunta e minuciando as perguntas e exigindo umas respostas que sejam ponto a ponto, porque nós estávamos descobrindo o que acontece no mundo espiritual. Senão nós podíamos fazer ilações diversas e ter uma ideia errada daquilo. Então ele quer saber o que acontece com o espírito quando desencarna. Ele volta para um todo, para um Criador. Olha, aqui é uma grande massa do Criador. Daqui saem todos os espíritos. E quando desencarnam, voltam para cá e perdem a sua individualidade. Ou, aqui é o Criador, ele cria sem cessar. E quando desencarnamos, vamos para o mundo espiritual, mas continuamos com a nossa individualidade. Então, na questão 150, Kardec coloca essa dúvida e os espíritos respondem e fazem uma provocação ao nosso raciocínio. Eles dizem, a alma após a morte, Kardec pergunta, a alma após a morte conserva a individualidade? Sim, jamais a perde. Uma vez criada o espírito, ele vai seguir com essa individualidade, com essa identidade até o fim dos tempos. E qual é o fim dos tempos? Eu confesso que eu não sei. Mas essa é a resposta. Sim, jamais a perde. E a provocação que eles fazem. O que seria o espírito se não conservasse a sua individualidade? Então a gente tem que pensar assim. Entramos numa escola. Aprendemos, estudamos e aprendemos. Terminamos o nosso ciclo estudantil. Voltamos para um todo e perdemos todo o conhecimento. Qual seria o mérito, qual seria a vantagem, qual seria o incentivo para que nós fizéssemos todo o esforço de aprendizado? Se a gente trouxer essa questão para o nosso dia a dia, está aí formulada uma dúvida. Qual seria a vantagem? E qual seria a vantagem entre nós que nos esforçamos para adquirir o conhecimento e aquele nosso irmão que não fez o menor esforço e que desencarna da mesma forma que nós e retornamos tudo para estaca zero para começar de novo? Esse é o grande tópico dessa questão 150. De que serve o nosso esforço. Então é isso que nós temos que focar. É aí que está a grande justificativa de toda essa problemática colocada por Kardec e respondida pelos espíritos. Bom, isso posto, nós temos que pensar como a alma se apresenta, como garantimos que existe a individualidade, de que forma nós podemos atestar tudo isso que está aqui posto. Nós que frequentamos as casas espíritas,
Nós que trabalhamos com mediunidade, temos isso a toda prova, a todo momento de trabalho. O próprio Livro dos Espíritos, que aqui está, ele foi constituído pelas respostas de vários espíritos, não um único. E nessas respostas, a cada pergunta, existem algumas respostas, algumas dezenas ou centenas de respostas para a mesma pergunta, que são diferentes, essas respostas, e que foram analisadas por Kardec, classificadas por Kardec, para serem postas aqui para o nosso estudo, para o nosso entendimento. Então, como a gente consegue comprovar isso? Através do trabalho mediúnico, através das provas que nos chegam. Ah, mas isso não me atende. Óbvio, pode não atender a um monte de gente. Se nós formos olhar o percentual de espíritas na sociedade brasileira, ainda é muito pequeno. Então muita gente não vai entender, não vai compreender. Até mesmo entre nós espíritas é possível que haja alguma dúvida. Não há problema nenhum nisso. Mas vamos pensar direitinho no nosso dia a dia no centro espírita. Como funciona? Como se dá o trabalho, por exemplo, numa câmara de desobsessão? Que você recebe ali os irmãos que estão atormentados, que estão precisando de auxílio, e cada qual com a sua individualidade, com o seu problema, relatando suas dores, que são diferentes, não parecem iguais. O espírito que se manifesta no médium à nossa direita é diferente do médium à nossa esquerda. E por aí vai. Os livros de Chico Xavier, o trabalho que Chico Xavier desenvolveu, que Divaldo ainda desenvolve, das mensagens psicografadas, sem conhecer as pessoas. As mensagens chegavam direcionadas para os pais, para as mães, para os irmãos, para os tios, tias, amigos, com provas irrefutáveis daquele que se comunicava. Então as provas são colocadas à nossa disposição. Agora, quem não aceita, quem não acredita, não vai mudar muito. É como o próprio Jesus, se tivesse aparecido, se materializado aqui, pode ter gente que não vai acreditar. Não, eu não vi. Não, aquele não era. É um holograma, é uma outra coisa qualquer, né? Bom, Kardec, na questão 150A e 150B, vai provocar essa dúvida da comprovação da individualidade. Ele diz assim: como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem corpo material? Você não vê, você não está vendo. E os espíritos respondem: continua a ter a alma desencarnada, continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido da atmosfera de seu planeta e que guarda a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Aí já apareceu um elemento novo nessa nossa conversa, que é o perispírito. O que é o perispírito? É o envoltório do espírito. É o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. É o que nos une molécula a molécula. É o que dá e que o espírito molda depois do desencarne a seu bel prazer. Ele pode nos aparecer com a aparência da última encarnação, como pode também nos aparecer com a aparência de qualquer outra encarnação dele. E ele vai moldar esse perispírito de acordo com o seu interesse, sua necessidade, seu objetivo, né? Lá na questão 93 O Livro dos Espíritos, os espíritos definem o que é o perispírito, né? Através da pergunta de Kardec. Depois da pergunta de Kardec, Kardec pergunta: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E os espíritos respondem: envolve-os uma substância vaporosa aos nossos olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, espíritos, assaz vaporosa. Entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e
transportar-se para onde queira. Leve o suficiente para ir e vir, se movimentar de acordo com o quê? Com a vontade do Espírito. Kardec complementa, e aí surge a definição, surge a nomenclatura perispírito, dado por Kardec, envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar de perispírito, serve de envoltório propriamente dito. Outros autores também estudaram perispírito. Zalmino Zimmermann, no livro Perispírito, ele define como o elo interexistencial, que do grego vem peri, que é em torno, e do latim spiritus, alma e espírito. É o envoltório sutil e perene da alma que possibilita sua interação com os meios espiritual e físico. Chico Xavier chamava de psicossoma. Hernani Guimarães Andrade chamou de MOB, M-O-B, modelo organizador biológico. Leon Denis, no livro Depois da Morte, nos ensina: quanto mais elevado é o espírito, elevado em que condição? Em condição moral. Tanto mais sutil, leve e brilhante é seu perispírito. Por efeito inverso, os apetites materiais, as paixões baixas e vulgares, reagem ou tornam mais pesado, denso e escuro. Leon Denis trata bastante desse tema depois da alma, depois da morte, em 2 livros, No Invisível e no livro Depois da Morte. Se vocês tiverem oportunidade e curiosidade, são leituras bem interessantes. Lembrando que Leon Denis foi aquele que deu sequência ao trabalho de Kardec após a desencarnação de Allan Kardec, né? Ainda na questão 150, Kardec faz uma pergunta que muitas pessoas não gostariam de ver a resposta. Aliás, muitas pessoas não gostariam nem de perguntar, né? A pergunta é o seguinte: a alma nada leva consigo deste mundo? Vejam bem. E os espíritos respondem: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para o mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor. Agora vamos imaginar o nosso dia a dia, né? O quanto que nós acumulamos. Tudo. Acumulamos objetos de valor, sem valor algum. Acumulamos dores, acumulamos amores, acumulamos raiva, acumulamos ódio, acumulamos o que quer que seja. Infelizmente, meus amigos, quando nós chegarmos na hora do desencarne, absolutamente nada vai com a gente, nem a roupa do corpo. Vai ficar lá. Vai ser comidinha pelos vermes ou incinerada, como anda em moda agora, né? Então, não adianta acumular. Lendo isso, eu lembrei de uma peça que nós fomos assistir, eu e minha esposa, com Paulo Autran e o Cássio, que fez o Castelo Rá-Tim-Bum, que era o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, Cássio Spin, acho, o sobrenome dele, Scapin. E o Paulo Autran era um acumulador, um judeu, mas ele tinha um péssimo hábito de juntar. Sabem o quê? Sacolas plásticas de supermercado. Agora imaginem nós desencarnados, porque juntamos aquilo que nos agrada, aquilo que nos tem valor, que nós damos um valor. Sejam sacolas plásticas de supermercado, seja dinheiro, seja carro. Eu adoraria ter uns 150 Fuscas. Não consigo ter um, porque já tive, deu um brigueiro danado, foi melhor vender. Então, né? Imagina a gente desencarna e quer levar os sacos de supermercado que juntamos durante a nossa existência. Como é que faz? Como é que nós fazemos essa manobra? Então não adianta. Mas levamos o quê? Se não levamos nada que seja material, o que nós levamos quando desencarnamos?
Levamos somente o que não se pode carregar. Como não podemos contratar um caminhão de mudança e nem mesmo levar uma mísera mala de mão, daquelas que não paga para despachar no aeroporto, nós vamos levar a sabedoria adquirida, a discórdia alimentada, o amor apurado, o ódio disseminado, a tolerância acumulada e a irritabilidade não combatida. É isso que nós vamos levar. Nós vamos levar o nosso eu, o nosso sentimento, quem nós somos, o que nós depuramos, o que nós tratamos, o que nós melhoramos. A oportunidade da encarnação é a reforma íntima, é a busca de nos melhorarmos, cada um a seu tempo. Não há regra, não há prazo estipulado. Agora, se nós entendermos que dependendo do que nós vamos fazer, de como nós vamos tratar as pessoas, os nossos próximos, e o próximo não é só parente, é também parente, e é também aquele parente que às vezes não quer muito por perto. Mas é também o nosso amigo, o nosso não amigo, que alguns chamam de inimigos. Se ele é meu inimigo, o problema é dele. Cabe a nós não alimentar a inimizade. Cabe a nós, sabedores disso, tomar cuidado com o que vamos falar, como vamos falar. Devemos sempre falar a verdade? Sempre. Mas de que forma? Bruta, né? Tem muitos irmãos e colegas nossos que se vangloriam, porque eu falo mesmo. Será que isso você pode falar mesmo, mas de que forma? De forma explosiva, você não está cativando amor, consideração, compaixão. Você pode estar cativando ódio, rancor, né? Vingança. Até porque quem está do outro lado, muitas das vezes, e na sua esmagadora maioria das vezes, não percebe o que está fazendo, não consegue sentir o mal que está fazendo, a dificuldade que está criando. Está fazendo inconscientemente. Então vale mais uma bronca para que a gente jogue na cara, ou vale mais uma orientação falando a verdade, mas orientando com atenção, como nós gostaríamos que fosse feito conosco, né? Acredito que aqui todos trabalhem ou estudam ou têm alguma atividade qualquer, então vamos nos transportar para o ambiente de trabalho. Será que nós vamos gostar de chegar para uma atividade que nós temos dificuldade e receber do nosso gestor, chefe, diretor, gerente, uma esculhambação pública porque erramos? Ou uma orientação reservada? Porque é muito simples, né? A bronca, ela deve ser reservada. O elogio deve ser público. E geralmente a gente inverte isso, né? Quando vai elogiar, chama o cabra no canto, bota a mão no ombro, pô, hoje foi legal. E quando é para dar a bronca, solta os cachorros, né? E quem está falando aqui com vocês sobre isso é quem também já fez muito disso, cometer esse tipo de erro. E depois você fica se perguntando, o que será que eu estou cativando? O que será que aquele colega que está comigo compartilhando aquele momento está levando que impressão de mim? Será que ele vai chegar em casa e vai falar assim, pô, meu chefe hoje foi tão legal comigo, me deu uma bronca espalhafatosa, desnecessária na frente de todos os meus amigos de trabalho. Como é que está esse coração? Como é que estamos nós, que deveríamos refletir sobre isso? Né? De que forma, ao deitar, a gente deveria pensar, né? E tem um santo da Igreja Católica, né? Que sempre recomenda que se faça essa leitura e essa pesquisa em cada um de nós. Será que hoje eu fiz alguma coisa que eu deixei algum irmão de caminhada triste comigo? Nós temos que pensar sobre isso, né? Bom, vamos lá.
senão não dá tempo. Na questão 151, Kardec pergunta sobre a possibilidade do retorno da alma ao todo universal. E os espíritos respondem: quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conserva sempre a sua individualidade. Por que ele insiste nisso? Existe uma teoria espiritualista de que nós vamos retornar para isso todo. O que Kardec chama de fluido cósmico universal, e alguns chamam de massa escura, densa, formadora de todo o universo, outros chamam de Deus, e por aí vai. Há uma crença de que é possível que no desencarne a gente retorne para esse todo universal. E é por isso que Kardec insiste e os espíritos respondem que não, que mesmo que a gente vá para o mundo espiritual, e é isso que acontece, nós vamos manter a nossa individualidade. Na questão 152, Kardec pergunta: que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? E a resposta é taxativa dos espíritos, sempre de forma muito direta, mas sem ser grosseiros, e que isso nos sirva de lição também. Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis; se não fosseis surdos, ouveríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Ou seja, nós temos as provas da existência do espírito após a morte, da sua individualidade, em vários aspectos. Basta a gente ter um pouco de atenção, principalmente quando tratamos, com as religiões de matizes espiritualistas e a doutrina espírita. Porque há esse intercâmbio. E haveria esse intercâmbio também na antiguidade. Vamos pensar nos profetas relatados na época de Jesus. O que eram os profetas? Com quem eles falavam? Quem mandava para eles as mensagens? Não eram espíritos superiores? Como eles desenvolviam as suas teorias, os seus mandamentos, os seus ensinamentos? Através dos sonhos, da hipnose, da sonambulismo. Porque eles recebiam dos espíritos orientadores os seus recados e as suas mensagens. Então elas existiram e elas estão relatadas em vários. Se a gente for olhar nos Vedas, hindu, no Bhagavad Gita, está lá. Bhagavad Gita é a conversa de Krishna, Deus, com Arjuna, guerreiro, encarnado. Mediunidade. Então nós estamos expostos à mediunidade o tempo todo. E como diriam os nossos companheiros de caminhadas mineiros, será que não percebemos que o diálogo apresentado na codificação, perguntas, Kardec, respostas, espíritos diversos, a prova cabal dessa possibilidade da comunicação e da existência do espírito após a morte, conservando a sua individualidade? Está aqui. Cada resposta dada por um determinado espírito. Aqui não tem só perguntas e respostas para um único espírito. São vários espíritos que se manifestaram aos médiuns da época da codificação de Kardec. Kardec elabora várias perguntas e comentários, os espíritos respondem de forma individual com os conhecimentos que eles possuem. E há muitas respostas que eles colocam para o Kardec, Kardec nos traz, dizendo que naquele momento o conhecimento da humanidade não permitia que eles explicassem de melhor forma a pergunta feita. Então, por isso a doutrina espírita está em constante evolução. Nós temos que evoluir a doutrina, nós temos que aprender. Quando surgir um fato que agregue, sem sombra de dúvidas, ao estudo proposto por Kardec, nós não devemos fazer vista grossa. Agora, nós temos que avaliar tudo, sempre,
né? São inclusive orientações dos espíritos. Observai as respostas dadas de todos, não importa o nome que o espírito deu. Afinal de contas, quem era Emmanuel antes da história dele com Chico Xavier? Se ele aparecesse aqui, batesse na porta de qualquer centro espírita e falasse: eu sou Emmanuel, quero fazer uma palestra para vocês, nós vamos falar o que para ele? Ô amigão, vamos devagar. Você já ouviu falar de ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita? Vamos começar pelo começo. Tem uma panela lá no fundo que nós fizemos cachorro quente e precisamos de alguém para limpar a panela. Agora, se ele aparecesse aqui depois da história dele, com Chico, já conhecido, entre aspas, por quase todos, e aparecesse materializado, nós íamos falar: opa, com licença, eu vou sentar ali que eu quero assistir a palestra do Emmanuel, evidentemente, né? Então, é essas coisas que a gente tem que refletir e pensar. A individualidade da alma após a morte é um dos pilares da própria reencarnação e da própria doutrina espírita. Porque a doutrina pressupõe o contato, o diálogo entre o mundo material e o mundo espiritual. E isso só é possível se houver individualidade. E a reencarnação também. Porque, afinal de contas, nós vamos aprender, carregamos aquilo que aprendemos, e quando retornamos, de uma maneira ou de outra, estas características estão preservadas. Daí, a gente às vezes vê, né, o filho que não se parece com o pai no comportamento, não se parece com a mãe. Daí a gente tem que entender que o filho não é propriedade de pai e mãe. É um espírito que está aqui para aprender junto conosco. Ou está aqui para nos ensinar. E às vezes a gente não dá essa atenção, porque, né, fomos, em nossa grande maioria, é aquela história: pai e mãe fala, acabou. Mas nós temos que mudar. Pai e mãe fala, mas escuta e pensa na resposta que o nosso filho vai dar. E todos nós vamos ter essa dificuldade, gente. Todos. Agora, se nós considerarmos que o espírito vai, quando desencarna, para o mundo espiritual, carregando a sua personalidade, o seu conhecimento, a sua experiência de vida, que pode ser dura, muito dura, pode ser uma vida tranquila, pode ser uma vida fácil, pode ser uma vida de erros, de acertos. Então, quando a gente recebe um espírito novo, no seio da nossa convivência, que não precisa nem ser familiar, nós precisamos observar de que forma nós vamos tratá-lo, de que forma nós vamos entender. E isso tudo aplica-se nessas questões que Kardec propõe, de 149 a 153, de O Livro dos Espíritos, porque trata da preservação da individualidade do ser. E isso nos remete à problemática da reencarnação, quando entre nós, seja no vizinho, seja no amigo, na família, no filho, no primo, no tio-avô, vem aquele espírito encardido. Ô bicho cri-cri, ariano, nossa, vocês não têm ideia, né? Quem convive sabe como é, né? Eu que sou libriano, sou aqui o equilíbrio em pessoa, mentira. Mas, né, a gente fica vendo essas dificuldades, e essas dificuldades têm que ser usadas para que nós possamos progredir sempre. Afinal de contas, esse é o motivo da encarnação. Bom, vamos terminando. Da questão 153, Kardec aponta a seguinte dúvida: em que sentido se deve entender a vida eterna? Nossa, tem um programa que passa na TV Cultura, Marcelo Tais provoca, terça-feira vou aqui fazer a propaganda dele de graça. É que ele sempre termina as entrevistas dele com a seguinte pergunta para o entrevistado: o que é a vida? E ele pergunta de 2 a 3 vezes para cada um, e a cada pergunta, a mesma pergunta, a resposta é diferente. E o que é a vida?
Deixo eu aqui para vocês essa pergunta. Vamos pensar. O que é a vida? E o que é a vida eterna? O que nós fazemos aqui? E o que nós vamos fazer depois? Lembrando que aqui é um espirro da vida eterna. Lá é muito mais tempo, no mundo espiritual, do que aqui. E os espíritos respondem: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo morre e a alma retoma a vida eterna, retoma a vida espiritual. Portanto, meus amigos, encontram-se nessas revelações e nessas questões que aqui trouxe para vocês, esse dilema sobre a continuidade da vida após a morte. E se nós temos uma certeza absoluta em nossas vidas, é que um dia esse momento vai acontecer com cada um de nós. Não importa o que nós fizemos, mas todos nós vamos desencarnar e vamos reencarnar a seguir. Então que nós possamos refletir sobre as questões aqui apontadas por Kardec, para que nós possamos, de alguma forma, iniciar um processo de mudança, de reforma em nossos atos, em nossas palavras, em nossos pensamentos, que são palavras não ditas, mas que estão carregadas de energia e que são como flechas direcionados para aquele em que pensamos. Daí o poder da prece e da oração. Senão também não tinha sentido nos reunirmos numa câmara de cura à distância e pensarmos naqueles nomes que nos são entregues para que nós coloquemos toda a nossa energia associada com as energias dos espíritos que estão ali trabalhando, que esse é o trabalho da câmara de cura à distância, para que nós possamos remeter aqueles pacientes que confiaram nas instituições e esperam receber de alguma forma aquilo que lhes possibilita melhorar as suas dores. Muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado pelo convite da casa, e muita paz. Espero que possamos retornar aos nossos lares com o coração mais aliviado na noite de hoje. Graças a Deus.